relacionadas aos biomas do Brasil. Bom, a fitogeografia é uma parte que vai estudar os biomas e os ecossistemas, focando na relação entre o homem e a meio natureza. ambiente E aí, os principais temas brasileiros são a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga. E como ecópolis, que são faixas de transição, nós temos a Mata de Araucária e a Mata de Cocais. Floresta amazônica, o ar-condicionado do planeta. No caso, ela é o ar-condicionado porque é onde se localiza a maior quantidade de floresta mesmo, renovando o ar do planeta. Aqui a gente tem uma imagem. Bom, ela se localiza na região norte do Brasil e em uma parte da Nordeste e uma parte da Centro-Oeste, no caso do Nordeste Maranhão e Centro-Oeste Mato Grosso. A floresta amazônica ele é o equatorial, ou seja, ele é quente, porém chove muito. E as suas árvores são arbóreas, a sua floresta é arbórea. No caso, são aquelas árvores grandes, Que formam uma floresta densa. e uma floresta densa, ou seja, bem concentrada, cheia de árvores. A umidade é higrófita, ou seja, ela é bem úmida. A folhagem é latifoliada, que são folhas largas, como mostra a imagem, e o solo é pobre. Porém, a cobertura vegetal que recobre o solo, ou seja, os materiais orgânicos que caem lá, as folhas, os restos de animais mortos, elas fazem o solo rico, elas enriquecem o solo. O relevo é planície, tudo plano, e a hidrografia é a bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo. A subdivisão da floresta é Igapó, Várzea e Terra Firme, sendo Igapó as áreas que estão sempre inundadas, Várzea as áreas que são temporariamente inundadas, às vezes sim, às vezes não, e a Terra Firme é onde nunca inunda. A degradação, 20% dela já foi destruída pelo desmatamento e tal, e os motivos principais, a agricultura, a plantação de soja, né, que por ela ser plana, isso favorece a plantio de soja, a pecuária bovina, no caso a criação de pastos e tal, o extrativismo mineral, vegetal, a retirada da madeira, essas coisas assim, e a solução da recuperação do solo pela agricultura, que seria, no caso, a calagem. Aqui a gente tem duas charges que retratam o desmatamento na floresta amazônica. Aqui tem umas imagens da fauna, que tem o tucano e tal, e lá também possui animais extintos, ou ameaçados em extinção. Aqui, como a gente pode ver, o mico-leão dourado, a onça pintada, a arara. São animais predominantes naquela região. Aqui a flora. Aqui a gente tem guaraná, tem as orquídeas. Aqui, no caso, é a árvore predominante da região, que ela é alta, né? Agora a gente vai falar sobre a Mata Atlântica, que é a maior biodiversidade por metro quadrado. Aí tem algumas imagens da Mata Atlântica. Bom, as características gerais. O clima é tropical úmido, subtropical e tropical de altitude. O relevo é planalto, ou seja, são metros mais altos. E o solo ele é rico em matéria orgânica. Aí as características gerais da Mata Atlântica. A folhagem é latifoliada, ou seja, possui folhas largas. É perennifolha, possui folhas nas árvores no ano inteiro. O porte é arbórea, que são árvores altas, que vão formar uma floresta densa, e a umidade é hidrófila, ou seja, possui muita umidade. Aí a subdivisão da floresta é em tabuleiro, encosta e mesófila. Tabuleiro é aquele lugar que está mais próximo ao nível do mar, que é só 100 metros acima.
A encosta é aquele lugar que ele vai ter uma diferenciação de 3 graus Celsius. Isso vai ajudar na biodiversidade. E a mesófila está a 300 metros acima do nível do mar. A degradação. 95% da mata foi destruída. E o primeiro ciclo econômico foi o do pau-brasil. Ou seja, quando os colonizadores chegaram, eles já foram desmatando a mata atlântica. E aí, depois do segundo ciclo econômico, foi o ouro, que também favoreceu a desmatar esse tipo de vegetação. Depois, o terceiro ciclo foi o do café, que foi a retirada da mata para poder promover a agricultura. E o quarto e último é o industrial, que é onde hoje são cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, que estão no lugar onde era da Mata Atlântica. Aí, aqui uma foto da Mata Atlântica em 1500, antes dos portugueses chegarem, ou seja, ela ocupava essa área total, e agora o quanto que ainda sobra, só muito pouco. Mas como a gente pode perceber, é onde hoje é São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, são locais que são muito industrializados. Aí um pouco da fauna, alguns tipos de pássaros, o tatu canastra, o tucano dourado. Alguns outros tipos da fauna, como o tamanduá. Aí alguns tipos de flora. E alguns outros tipos de flora, e aqui demonstrando uma árvore bem alta. Aí agora eu vou falar sobre o cerrado, que pode ser comparado à savana brasileira. Aí algumas fotos do cerrado. O cerrado se localiza na região centro-oeste, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Piauí e Maranhão. As características gerais. O clima é tropical subúmido, que é o verão com muita chuva e o inverno muito seco. O relevo é planalto e o solo é pobre. Ele é muito cheio de minerais. Ou seja, ele é ferruginoso e laterítico. Aí as características gerais do cerrado. Ele tem a vegetação arbustiva, que é a vegetação com árvores de porte médio, tropófila, que é adaptada a climas alternados, e a folhagem é caducifolha, são aqueles tipos de árvores em que as folhas caem no inverno. E a degradação do cerrado ocorreu principalmente por ele ser uma área muito plana, que favorece a agricultura mecanizada, como aqui está um tipo de máquina que está fazendo a agricultura do plantio de soja. E aí ele favorece o plantio da soja, do milho e muitos outros cereais. E aí também ocorreu pela pecuária, por ser uma área plana, que também ajuda na questão do rebanho bovino. Aí alguns animais, como o lobo-guará, a onça, a anta, e alguns outros tipos de animais. Aí a flora. Agora a caatinga, que é também chamada de terra branca. Tem fotos. Sua localização é no sertão nordestino e norte de Minas Gerais. O clima ele é semiárido, ou seja, ele é seco, e o relevo é depressão. A vegetação é arbustiva, ou seja, árvores de pequeno porte. A folhagem é aciclifoliada, ou seja, são folhas estreitas, e xerófila, que são folhas adaptadas a climas secos, que se transformam em espinhos para reter água. Bom, os motivos da degradação. A pecuária extensiva e a agricultura de subsistência, que são muito praticadas na região. Que a agricultura de subsistência, no caso, é quando eles tiram para poder plantar para a própria sobrevivência. Aqui nós temos a fauna, aqui o tatu-bola, aqui a iguana, aqui a flora, que os cactos que são muito predominantes. Aqui no caso os ecótons, que é a mata de araucária e a mata dos cocais. Bom, a mata de araucária ela se localiza em Paraná e Santa Catarina, entre os biomas Mata Atlântica e Cerrado. Bom, o clima é subtropical e possui uma pequena biodiversidade, sendo predominante a araucária.
que são essas árvores aqui longas, com folhagens apenas nos topos. E o motivo da degradação foi o uso da madeira dessas árvores para indústrias de móveis e celulose. Bom, e a Mata dos Cocais, ela se localiza no Maranhão e Piauí, e entre os biomas Caatinga e Floresta Amazônica. O clima é subúmido e também há uma pequena biodiversidade, possuindo apenas babaçu e carnaúba. E a degradação foi por motivo de extrativismo vegetal, ou seja, eles retiraram essas árvores para produzir artesanatos, como cestas. Vegetação litorânea e pampas. A vegetação litorânea, ela se subdivide em mangue e restinga. O mangue, as características gerais dele. Ele é arbustiva e alófica. A arbustiva são aquelas em que possuem árvores de porte médio, e alóficas são aquelas que são adaptadas a ambientes salinos. Que no caso, o mangue ele fica na beirada da praia. E o mangue, ele é como se fosse um berçário natural, ou seja, é aqui que as principais espécies de peixes, de crustáceos, como caranguejos, eles se formam. E aí ele se reproduz. Ele é um estabilizador geomorfológico, ou seja, ele ajuda a preservar o solo, ele evita a erosão, e ele é um absorvedor marinho, ou seja, quando a água do mar ela vem em forma de onda, ele ajuda a absorver esse água, ou seja, se não existissem os mangues, todas as cidades elas seriam lagadas pelo mar. A restinga, a principal característica dela é um estabilizador geomorfológico. A restinga nada mais é do que esse tipo de vegetação rasteira que fica em volta da praia. E ela ajuda a reduzir a erosão do solo. Aí agora os pampas, eles se localizam no Rio Grande do Sul. E as características deles são a vegetação herbácea, que são vegetações de pequeno porte. Eles possuem os campos naturais e os campos salinos, que são sulinos, que são esses campos que geralmente são usados para pecuária bovina.